O Jornal da Educação do dia 18 de abril de 2023 destaca como matéria inicial a portaria ministerial do MEC que criou o programa Mulheres 1000. É uma portaria que prevê a realização de uma série de ações para apoiar o desenvolvimento pessoal, profissional das mulheres, inclusive as que estão em situação de mais vulnerabilidade. É um programa editado no âmbito do Ministério da Educação, com teor social, mas que tem uma possibilidade de trazer uma integração para ser executado, terá que haver uma integração com as instituições de ensino. Na portaria prevê prioritariamente as instituições públicas, mas naturalmente existe a possibilidade de extensão e a necessidade de extensão para atingir as metas definidas, a integração também com as instituições mantidas pela livre iniciativa. Mas é uma portaria ainda, é uma portaria que merece toda a necessidade de observação dos aspectos positivos, mas temos aí já editada desde o dia 13 de abril essa portaria que tomou o número 725, já publicada em Diário Oficial, no dia 14, e temos já ela plenamente em vigor. No cenário internacional, nós destacamos uma entidade vinculada à Unesco, que é o Instituto Internacional de Planejamento Educacional. Tem sede em Paris e tem uma unidade operacional na América Latina, em Buenos Aires. E dentro desse trabalho mais voltado para o nosso continente, disponibiliza um sistema de informação de tendências educacionais na América Latina. Então, é um mapeamento que envolve todos os países, mais de 30 países da América Latina, e que prevê tendências educacionais nesses países. É um trabalho muito bem feito, merece toda a credibilidade, porque é um órgão da Unesco, e que tem realmente possibilidade de permitir a estudiosos, pesquisadores, verifiquem no processo de educação comparada como vão os outros países do nosso continente. No cenário brasileiro, o Ministério da Educação editou no dia 13 cerca de 20 portarias com medidas punitivas contra instituições de ensino superior, a maioria faculdades faculdades isoladas. Mas essas portarias elas vão desde suspensão de trâmites de processos com medidas cautelares até o descredenciamento institucional. Então, são medidas que têm direito a recurso, mas o recurso em direito educacional normalmente não tem o efeito suspensivo. Então, ou seja, uma vez estabelecido, você pode recorrer ao Conselho Nacional de Educação. Mas o Conselho demora para apreciar, depois de dar um parecer, ainda demora para haver uma homologação, e, enquanto isso, a portaria está vigorando e a instituição acaba tendo as consequências do cumprimento dessas normas editadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Então, são portarias que trazem complexidade para as comunidades educacionais, para as instituições, e tem realmente um volume crescente para acontecer, porque estava meio represado, e tanto é que nós estamos em abril, a portaria tem nesse momento o número de 65 até o número de 84, quanto em outras secretarias já a quantidade de portarias é muito maior. Nós temos no âmbito do próprio ministro, nós já tivemos a edição da portaria 725, e na sede nós estamos ainda na portaria 65 até 84, que foram essas que trouxeram as medidas punitivas. Mas não vamos entrar no mérito de cada medida, deve ter as razões próprias, mas é importante que observemos que há realmente uma tendência de acelerar, porque existem muitos processos de denúncias e observações colocados. Aliás, diga-se de passagem, o próprio sistema EMEC hoje incentiva aos alunos e a comunidade a fazer reclamações contra a instituição. Então, no sistema EMEC, quando você entra na ficha da instituição, aquela ficha técnica que tem o nome da instituição, dados, cursos, etc., processo tramitando, tem lá um ambiente para reclamações. E essas reclamações são guardadas com um sistema de sigilo das informações de quem apresenta a denúncia, a reclamação, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a instituição acaba nem sabendo como é que surgiu, mas tem as consequências, às vezes, publicadas em Diário Oficial. Então, é importante que a instituição observe bem
a sua situação perante o MEC, a conhecida e aquela que ainda não está conhecida, porque às vezes tudo isso corre de forma reservada, sem o direito de informação, sem o direito de uma defesa prévia da instituição, e depois há o direito ao recurso, mas as consequências são, como citamos, meio danosas e muito danosas para as organizações. O MEC pensa em alterar os instrumentos de avaliação das instituições de ensino superior. E essa possibilidade de aperfeiçoamento está sendo estudada no âmbito das séries e trouxe nesses últimos dias um encontro com pesquisadores da Universidade de Stanford, uma universidade americana de renome, que estão no Brasil e tiveram encontros com a Secretaria de Regulação para analisar algumas alternativas de modificação do sistema de avaliação das IES brasileiras. São situações bastante distintas, a situação americana é muito diferente da situação brasileira, mas estão aí os americanos e dando a sua contribuição positiva ou negativa, vamos ver depois, em relação à modificação do sistema de avaliação no ensino superior, instituições e cursos. Mas isso foi anunciado, foi disponibilizado, inclusive o nome dos 3 pesquisadores que tiveram reunidos com a secretária da SEDES. Destacamos também as autoridades governamentais, junto com o Ministério Público, estão promovendo um encontro para discutir ações de combater a violência nas escolas. E comissões do Senado, 4 comissões do Senado, vão promover um ciclo de audiências públicas sobre o assunto. Toda a situação da violência, naturalmente, está na pauta de discussão e foi estabelecida uma liberação de recursos de 150 milhões para esse processo, mas a situação é muito além do que é colocado numa reunião governamental. Tem situações que dependem de análise de cada entidade, de cada região, de cada situação. É um acompanhamento e o Senado Federal também vai realizar essa audiência, esse ciclo de audiências em 4 comissões. Então temos as ações que são envolvidas ministérios e o próprio Presidência da República, Ministério Público e as comissões do Senado Federal que também se debruçam em ciclo de estudos sobre esse processo para aprimorar a legislação que possa coibir ou pelo menos minimizar os efeitos da violência na educação. Temos em cada edição uma orientação técnica e nessa edição de hoje nós vamos destacar uma orientação elaborada pelo IPAE sobre a inexistência de direito do Ministério da Educação e exigir prova de regularidade fiscal e parafiscal nos processos que tramitam no MEC. Os decretos têm sempre estabelecido a obrigatoriedade de apresentar certidões de regularidade fiscal e parafiscal. Entretanto, a legislação não traz realmente um amparo para você fixar isso por decreto, teria que ser por lei. E todas as decisões do Judiciário têm sido favoráveis às instituições. Então, mesmo assim, o Ministério insiste em cada renovação de atos de regulatórios, também exigir, trava os processos e, se não recorrer ao Judiciário, normalmente não acontece o andamento dos seus processos. Alguns sindicatos fizeram, inclusive, ações em nome das entidades do sua área jurisdicional e conseguiram a tutela para as entidades associadas aos sindicatos. Entretanto, não é uma posição genérica. Você tem que estar vinculado ao sindicato e o sindicato consegue nesse sentido. Ou então age isoladamente, através da Justiça Federal, tentando a liberação de uma tutela antecipada, de uma liminar, de uma decisão final, favorável a fazer com que o seu processo ande. Entre as entidades também destacadas em cada edição do jornal, nós vamos destacar a Associação Brasileira de Educação, que é uma entidade criada em 1924, então, nas vésperas do centenário, e que tem um trabalho bastante consistente em várias frentes. E uma delas foi uma inovação, a criação do Museu Virtual da Educação. Tem sido feito um trabalho constante, de inclusive colher depoimentos, algumas manifestações de educadores de renome, mas a ABF faz realmente um trabalho interessante
na BE surgiu, inclusive, o movimento de 1932, a manifesto dos pioneiros da educação nova, e temos aí realmente muitas contribuições feitas pela BE em prol da educação brasileira. Por fim, a última matéria sobre o Instituto, nós destacamos um assessoramento para a análise da situação de regularidade das instituições. Nós estamos, um pouco antes, o MEC editando portarias com medidas punitivas contra as instituições. E o que é a proposta do IPAE? Colaborar no sentido de fazer um rastreamento, fazer um levantamento para ver o que pode ser prevenido, que pode ser ter como medidas cautelares. Se você tem algum processo, você tem que ir em conta desse processo, tentar resolver antes que vire uma portaria com medida punitiva. E esse trabalho é um trabalho criado pelo Instituto e tem colaborado com algumas instituições nesse rastreamento da situação institucional de cada entidade. Então, assim encerramos a nossa edição desse dia 18 de abril de 2023.